Torcedor da Red Bull, você já pediu desculpas para o Sérgio Pérez hoje? Porque, diante de tudo que está acontecendo com o Liam Lawson, e eu quero deixar bem claro no começo do vídeo que a culpa não é dele, e eu vou explicar ao longo dos próximos minutos por que qualquer piloto que sentar no segundo carro da Red Bull vai ter sérios problemas para dirigir aquele carro. Então, diante dos fatos apresentados com o Liam Lawson, está na hora de pedir desculpas para o Sérgio Pérez. Na verdade, no ano passado, eu gravei um vídeo pedindo desculpas para o Sérgio Pérez quando se descobriu que o Checo Pérez estava reclamando dos problemas que a Red Bull estava apresentando no ano passado desde 2023. Desde o GP da Espanha de 2023 que o Sérgio Pérez estava falando da queda de performance do carro, que ele afirmava que o carro tinha problemas, que ele foi uma das vozes, assim como o Adrian Newey também foi, de que o platô de desenvolvimento do carro estava alcançado e que a partir dali não tinha mais por onde correr. O Newey tinha essa preocupação no começo de 2024, e aí em 2024 o que aconteceu? O Max Verstappen foi perdendo desempenho, a Red Bull perdeu a dominância que construiu em 2022 e 2023, a McLaren chegou, passou e foi campeã de construtores. Em 2025, a saga continua. McLaren, por enquanto, na frente dos construtores. Tá bom, são apenas 2 etapas, mas já é a fotografia de momento que a gente pode começar a dissertar para explicar a situação do Lawson na Red Bull. Então a gente tem a McLaren já avançando como líder do campeonato, e a Red Bull que só não perdeu a 4ª posição nos construtores porque a Ferrari fez cagada e conseguiu desclassificar os seus 2 carros na corrida principal. E aí a gente olha para o que temos no momento de fotografia, de imagem, de cenário entre os 2 pilotos. De um lado a gente tem o Max Verstappen, tetracampeão do mundo, um gênio, um pai da matéria, não vamos discutir mais isso. Não temos mais dúvidas de que Max Verstappen é o melhor piloto neste momento da categoria, porém, ele está pilotando um carro no limite. Ele está levando esse carro à máxima performance possível e capitalizando com isso. Ele pode não vencer corridas já há algum tempo. Então, isso pode ser algo preocupante para os fãs mais enfáticos do piloto holandês, mas ele está capitalizando em cima dos resultados possíveis. Está na zona de pontuação sempre, está no pódio sempre que possível. Ele está computando o máximo de pontos, porque de repente ele ainda pode ter uma chance de conquistar esse campeonato pela constância e regularidade. O campeonato de 2024 conquistado pelo Verstappen foi, na minha opinião, com exceção de 2021, o mais relevante no aspecto competitivo, porque teve uma disputa, porque ele teve que manter o sangue frio e teve que trabalhar pela primeira vez na carreira com um carro que não era o melhor e superar o seu adversário, que no caso era um Lando Norris que o tempo mostrou que não estava apto para ser campeão do mundo. E há quem diga que nesse momento ele também não é o favorito ao título. Eu vou gravar um vídeo falando sobre essa disputa interna entre o Norris e o Verstappen e quem nesse momento tem mais condições de ganhar o campeonato de 2025, quem está mais pronto para isso. Do outro lado, a gente tem o pobre neozelandês chamado Liam Lawson. Eu tô com pena desse cara, porque ele entrou num rabo de foguete danado. Ele é mais um fruto das desastradas, patéticas e equivocadas decisões do Sr. Helmut Marko. Porque se tinha alguém que queria manter o Sérgio Pérez na Red Bull, esse alguém era o Christian Horner, tanto que renovou o contrato dele e o Pérez foi mandado embora mesmo com o contrato renovado. Quem queria o mexicano fora? Correndo o risco de perder o dinheiro da publicidade da Claro, correndo o risco de promover um piloto muito novo, muito inexperiente, e fazer a mesma coisa que já aconteceu com Alexander Albon, com Daniel Kvyat, com Rainer Versoari, que é fritar esses pilotos de forma precoce. Então, o Helmut Marko é uma máquina de moer pilotos. Porque, insisto,
falta para ele a percepção e até mesmo a visão, e eu não estou sendo irônico, de identificar talentos realmente relevantes. Ah, ele acertou no Daniel Ricciardo, ele acertou no Mark Webber, ele acertou no Sebastian Vettel e acertou no Max Verstappen. Em todo o resto, o Helmut Marko errou. E no caso do Liam Lawson, é mais um erro que faltou para a Red Bull a percepção de que ele não estava pronto. Se a gente pegar o histórico do Liam Lawson, ele não venceu nenhum campeonato que ele disputou nas categorias de base. Mesmo quando ele substituiu o Daniel Ricciardo na Racing Bulls, ele não entregou um desempenho que fosse justificável para ele ir para a Red Bull. Tanto que o Yuki Tsunoda alimentou as poucas esperanças de pilotar ao lado de Max Verstappen em 2025, e ele mantém essas esperanças agora porque o Liam Lawson não está entregando nem de perto um desempenho que justifique a presença dele na vaga da Red Bull. Tudo bem, ele não tem culpa direta do que está acontecendo. Esse carro da Red Bull, que é o primeiro sem a influência direta do Adrian Newey, apesar de ser uma herança de todos os avanços que Adrian Newey colocou nesse conceito que ele desenvolveu, porém não tem mais as atualizações, não tem a atualização de visão de concepção, não tem a atualização de design do Newey. A Red Bull agora está indo por conta própria, acreditando de forma patética que poderia seguir sem talvez o maior projetista da história da Fórmula 1. Esse carro ele foi pensado especificamente na dirigibilidade do Max Verstappen. Não vamos nos iludir que a Red Bull entrega dois carros iguais para os pilotos. O conceito do carro, mecânica de dirigibilidade, concepção de engenharia aerodinâmica é pensada no modo de condução do Verstappen. Se o outro piloto da equipe tem um modo de condução diferente, ele vai sofrer na Red Bull. E isso aconteceu com o Sérgio Pérez, desde que se tornou companheiro do Verstappen. E isso só foi brevemente modificado na temporada que o Pérez conseguiu 2 vitórias no começo da temporada, mas depois ele foi obliterado pelo Verstappen. Isso está acontecendo com o Liam Lawson e tem enormes chances de acontecer com o Yuki Tsunoda caso ele vá para a Red Bull. É melhor o japonês não se iludir acreditando que ele pode entregar um desempenho muito melhor do que o Liam Lawson. Que ele pode ser melhor que o Liam Lawson, não resta a menor dúvida, porque o Tsunoda tem mais quilômetros rodados, tem mais experiência, é mais impetuoso, pode até ser que ele tenha um estilo de pilotagem que seja mais próximo do Verstappen. Agora, que não vai ser vida fácil, não vai. Não seria vida fácil para o Daniel Ricciardo se ele conduzisse esse carro. Apesar daquilo que o Drive to Survive mostrou, que o Ricciardo, quando fez aquele teste secreto lá na Inglaterra, entregou um desempenho tão bom quanto o Verstappen, mas isso não era numa situação de pressão extrema como acontece no final de semana de Fórmula 1, não era nas melhores condições climáticas, porque naquele teste estava com o clima nublado ou chovendo. Então, não dá para cravar que o Ricciardo faria, por exemplo, melhor que o Sérgio Pérez. O que a gente pode dizer é o seguinte, que sim, o Liam Lawson poderia extrair mais do carro. O que torna a situação do Lawson crítica é o fato dele pilotar uma Red Bull que, apesar de ser um carro que é tecnicamente inferior à McLaren hoje, e que talvez esteja no mesmo nível de Ferrari e Mercedes, é um bom carro. É um carro bom o suficiente para que Max Verstappen extraia mais do que esse carro possa entregar para obter as posições na zona de pontuação e alguns pódios como ele vem conquistando. Então se espera sim que o Liam Lawson entregue um desempenho melhor, inclusive no Japão, se é que ele vai correr com o piloto titular lá, porque ele conhece a pista e já correu em Suzuka em outras categorias, e também porque, afinal de contas, nós estamos falando de uma Red Bull e não da Kik Sauber. Agora, que enquanto a Red Bull pensar exclusivamente em Max Verstappen, no conceito de desenvolvimento do carro, pode esquecer campeonato de construtores, pode esquecer em tentar disputar com a McLaren, Ferrari ou Mercedes em pontos, vai ficar na 4ª posição e
torce para Aston Martin não ter 2 pilotos competitivos ao longo de 2025, porque o Alonso, na verdade, abandonou as 2 corridas por pura falta de sorte. E o Lance Stroll, por incrível que pareça, passou por uma terapia ou autoanálise e melhorou do ano passado para esse ano. Pelo menos entregou boas atuações nas 2 primeiras provas. Então é melhor a Red Bull começar a torcer para que a Aston Martin não cresça ainda mais. Caso contrário, vai ser a 5ª força do grid. É uma crise. Fã da Red Bull é uma crise. E isso pode afetar diretamente na tentativa do pentacampeonato do Verstappen. Só que, se vocês querem que o Verstappen seja pentacampeão do mundo, é melhor começar a torcer para que a Red Bull comece a trabalhar esse carro para que os 2 pilotos comecem a pontuar com maior frequência. Porque com um carro melhor para o Lawson, isso pode significar que o Verstappen possa extrair mais desse equipamento para que seja um carro melhor para ele também. Eu vejo nesse momento que é muito mais fácil o Max Verstappen se adaptar a um carro diferente da sua forma de condução do que o Liam Lawson ter que se adaptar à forma extremamente agressiva que o Verstappen adota para poder dirigir os carros. Mas eu não sei se os fãs da Red Bull, se Christian Horner, se Helmut Marko ou qualquer pessoa envolvida nesse processo decisório, se essas pessoas estão preparadas para essa conversa. Porque para aceitar a hipótese de que a Red Bull está com problemas, é preciso fazer algo que é muito difícil para boa parte dos seres humanos. Reconhecer que os erros existem.